Boa noite a todos. Acho que agora a gente está conseguindo gravar a aula. Quero agradecer muitíssimo ao nosso professor da noite, o doutor Edivaldo Fortka, uma participação internacional, interestadual, né? Internacional ainda não, mas interestadual aqui no curso hoje, direto de Itajaí, em Santa Catarina. Então, o doutor Edivaldo é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina. Realizou residência em pediatria no Hospital Infantil Joana de Guzmão, de Florianópolis. Tem o título de especialista em pediatria desde 2001 e também realizou um fellow em pneumonia infantil, pneumologia infantil pela Universidade do Arizona. Então, pessoal, vamos aproveitar a experiência aqui do nosso médico de hoje, que tem aí uma vasta experiência profissional, ambulatório de pediatria, membro do corpo clínico do Hospital Unimed, até 2020, membro do corpo clínico do Hospital Universitário Pequeno Anjo, também lá em Itajaí, além de consultório em pediatria. Então, quero passar a palavra logo para você. Obrigado mais uma vez, e depois eu peço que fique mais um pouco depois da aula para a gente bater um papo e tentar responder aí as perguntas dos alunos hoje. Muito obrigado. Boa noite, professor Danilo. Boa noite a todos que, numa sexta-feira à noite, resolveram se reunir com a gente aí, via remoto, para a gente poder conversar um pouco sobre esses desafios e oportunidades do PBM na pediatria. Em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente, né, poder ter me convidado para esse evento. Eu também sou aluno desse curso, né? Estava comentando com o professor Danilo antes, que estou tirando muito proveito, porque as aulas têm sido muito práticas, excelentes palestrantes. Então, isso coloca uma grande responsabilidade sobre meus ombros, né, para poder tentar, pelo menos, chegar perto da qualidade da apresentação dos outros professores aí que também contribuíram para esse curso tão importante. Eu gostaria de começar essa nossa conversa mencionando algumas coisas, assim, que não tem a ver exatamente com o PBM, mas tem a ver com a prática da medicina ou o atendimento em saúde. Há alguns anos atrás, um colega que atendia no seu consultório, no mesmo edifício que eu tenho o meu consultório, encontrou a minha secretária no elevador e perguntou para ela: onde é que anda o teu patrão? E ela disse para ele: ele saiu para fazer um curso. Eu tinha saído para um congresso médico na área de pneumologia, que é a área que eu gosto muito de me dedicar. E daí ele perguntou assim para ela: o teu patrão tem memória fraca? Ela disse: por quê? Não, porque parece que ele esqueceu o que aprendeu na faculdade, porque de vez em quando ele está saindo para fazer um congresso. E ela respirou fundo e disse: não, é que ele gosta de se manter atualizado. Bem, é uma pena que existam profissionais que tenham esse tipo de conceito, né? Na área da saúde, como em qualquer outra área, ninguém pode ficar estagnado. Nós sempre temos muito a aprender. E a medicina é uma área que está sempre progredindo, são tratamentos novos, novos medicamentos, novas técnicas. Então, de acordo com o Código de Ética Médica, o profissional médico tem a obrigação de se manter atualizado para que ele possa continuar prestando um excelente serviço aos seus clientes, né, aos seus pacientes, à família dos pacientes, à comunidade que ele atende. E eu sempre primei por isso, né, de continuar estudando. Deu para ver ali pelo meu currículo, que ainda vai aparecer depois da apresentação de novo, né, mas é que eu sou da era jurássica, né, então eu completei em dezembro passado agora 41 anos de formado. E nesses 41 anos de formado, eu nunca parei de estudar. A gente sempre tem que continuar estudando, sempre se aprimorando, né? Então, sem mais delongas, vou tentar aqui ver se eu consigo, se eu dou jeito de compartilhar a minha tela para poder a gente começar a apresentação. Muito bem. Só me sinaliza, professor Danilo, se está bem visível para todos aí. Tá ótimo, viu? Excelente. Maravilha. Obrigado. Muito bem. Então, aí está o meu breve currículo, né, como já foi mencionado. Eu não tenho nenhum conflito de interesses com nenhum laboratório, com nenhuma empresa, nada disso. É claro que às vezes a gente acaba citando o nome de um medicamento porque ele é mais conhecido pelo seu nome comercial, mas eu não recebo absolutamente nada em função disso daí. Bem, o objetivo central dessa consideração de hoje é a gente analisar algumas diretrizes para o tratamento sem sangue halogênico, tanto na parte clínica como cirúrgica.
O que se pode fazer em atendimento de emergência, alguns princípios terapêuticos e os cuidados em pós-operatório. A doutora Jéssica Simias já fez uma palestra maravilhosa dentro do PBM da pediatria. Quero cumprimentá-la, aproveitar esse momento, porque foi muito boa mesmo, muito prática, né? O enfoque dessa palestra é um pouquinho diferente, né? Mas é preciso assistir a palestra dela também para você entender muita coisa. Então, quando nós pensamos em PBM, em gerenciamento de sangue do paciente, ou seja, um tratamento sem sangue halogênico, nós devemos pensar nesses pontos aí. Minimizar as perdas sanguíneas iatrogênicas, ou seja, perdas sanguíneas que são causadas pelos procedimentos que nós fazemos no paciente. Punções venosas, às vezes uma cirurgia meio intempestiva. Também queremos minimizar as perdas sanguíneas acidentais. Então, é muito importante que se tenha muito cuidado, né, com linha venosa, com dreno e tudo mais. Ainda vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Maximizar a produção de sangue pelo próprio paciente, através de uma nutrição adequada, a suplementação dos fatores hematínicos, né? Então, o ferro, vitamina B12, folato, a terapia com a eritropoetina, que também pode ser realizada, e escolher as intervenções terapêuticas que tenham as menores perdas sanguíneas envolvidas, ou seja, nós queremos oferecer para o paciente, no caso cirúrgico, né, um tratamento que vai envolver a menor perda de sangue. Isso pode estar relacionado com a técnica cirúrgica que vai ser escolhida, com os equipamentos que vão ser utilizados, ou até com medicamentos que vão ser usados. E estabelecer limiar mais baixo para transfusões, né? Então, aquela regra lá de 1940 e quarenta e poucos, né, que falava da 10-30, né, hematócrito 30, hemoglobina em 10, né, ela não pode ser tomada mais a sério, né, porque a medicina, como eu mencionei antes, ela está em constante evolução. Então, nós temos que ver o que, que se tem de conhecimento hoje em dia. E vários dos palestrantes que já participaram desse curso abordaram esse assunto também, né? Bom, com relação ao monitoramento do paciente, ele deve ser feito preferencialmente de uma forma não invasiva, para minimizar coletas de sangue, risco de sangramento e outras complicações relacionadas, como, por exemplo, a infecção na linha venosa. Hoje em dia, nós temos a oximetria de pulso, saturação transcutânea de CO2, entre outros aparelhos, né? Você pode fazer a medida da glicemia, por exemplo, só com uma picadinha, né? Oxímetro de pulso, depois da pandemia da Covid, quase todo mundo tem um em casa, né? Então, são métodos não invasivos, né, que a gente pode ter, ou que minimamente invasivos, que vão evitar de expoliar o paciente. Com relação à coleta de sangue, eu me lembro que há muitos anos atrás eu estava lendo um artigo médico de uma revista que dizia o seguinte: quando a gente pede um exame, a gente precisa saber responder algumas perguntas. Primeiro, por que que eu estou pedindo esse exame? Esse exame vai melhorar o meu diagnóstico? Ele vai esclarecer o diagnóstico? Ele vai esclarecer as possibilidades de problemas que eu estou pensando que esse paciente possa ter? Então, essa é uma pergunta importante. Outra pergunta é: com o resultado que eu vou obter deste exame, eu vou mudar a minha conduta médica? Ou seja, o resultado do exame de laboratório vai fazer com que eu modifique alguma terapêutica que eu estou realizando nesse paciente? Se a resposta a qualquer uma dessas perguntas for não, então para que que eu vou pedir o exame? Se ele não vai ajudar em nada. Infelizmente, existe, né, ainda em alguns centros, aquela história de fazer exames de rotina, né, fazer uma bateria de exames, como costumavam dizer. Mas esse tipo de conduta não deve ser mais utilizada, né? Nós vamos pedir um exame que vai nos ajudar a modificar o nosso tratamento, se for necessário, ou complementar o nosso diagnóstico, mas não simplesmente para dizer que foi colhido exame e documentar aquilo no prontuário médico. E por causa disso, nós devemos restringir ao mínimo possível as coletas e fazer um planejamento antecipado dos exames. Que exames eu realmente preciso? Para que que ele vai ser usado? E aí, usar microcoletagem e tentar fazer com os mínimos volumes possíveis. E às vezes até reinfundir o sangue que foi aspirado, né, para desobstruir a linha venosa, né, para poder você não espoliar, porque a gente tem que pensar em paciente pediátrico nesse caso, né? Então, uma criança, o volume sanguíneo circulante dela é muito menor quando comparado com o adulto. Então, qualquer 2 ml, 3 ml que vai se tirar, vai fazer falta. Além disso, nós podemos instruir o laboratório para conservar as amostras por 5 a 7 dias. Por exemplo, né, para exames que são feitos com o plasma, você pode conservar aquilo ali em geladeira para que, se você precisar fazer o exame de novo, você já tenha a amostra, não precisa estar tirando o sangue de volta dessa criança. Como já mencionamos, evitar exames laboratoriais de rotina
E também muito importante, especialmente em se tratando de bebês prematuros, bebês até 1 ano de idade, né? Ou qualquer outra criança que já estivermos espolhada, registrar no prontuário a quantidade que foi retirada de sangue em cada coleta. E a gente vai ficar surpreso com quanto sangue está se tirando do paciente. E é claro, se a gente vê que está avançando demais, então ser mais econômico, né, na coleta de sangue. Uma coisa muito importante no PBM é que a gente tem que lembrar que não existe assim uma coisa só, não é uma intervenção, não é um medicamento, não é uma técnica operatória. É um conjunto de coisas que vai nos ajudar a executar o PBM. E uma abordagem isenta de sangue não quer dizer assim que é bom, então eu acho que o paciente vai se acostumar com a anemia dele e aí depois ele se resolve. Não. Cada profissional de saúde envolvido precisa entender o seu papel. E isso envolve, então, o profissional médico, o profissional que é enfermeiro, o técnico de enfermagem, o, o profissional do laboratório, todo mundo. Na verdade, todo mundo no hospital que presta esse tipo de serviço, ou em qualquer outra unidade de saúde, uma UPA, por exemplo, né? É importante cada mínimo cuidado para que a gente atinja esse objetivo de tratar sem sangue. Bem, nós temos vários documentos, esse é um documento bem mais antigo da Organização Mundial da Saúde, onde já se falava sobre o uso clínico do sangue, como diz ali na medicina, em obstetrícia, pediatria e neonatologia, cirurgia, anestesia, traumas e queimaduras, e esse documento já mencionava os cuidados que se precisaria ter para que a gente pudesse fazer, naquele tempo não tem esse nome ainda, né, do PB. Mas, como já foi amplamente divulgado em várias das aulas de PBM aqui desse curso, eu trago de novo, né, esse Policy Brief da Organização Mundial da Saúde, que traduzido diz a necessidade urgente de implementar o PBM ou o Programa de Gerenciamento de Sangue. As vantagens disso aí já foram esgotadas em várias das palestras, né, que já foram dadas nesse curso, e não há mais dúvida, né, de que realmente é necessário, é de fato urgente que o PBM se torne uma prática em todas as unidades de saúde. Desde a unidade básica de saúde, conforme já tivemos uma aula sobre isso, até no final lá da cadeira, que seria o hospital, né, ou o pronto-socorro hospitalar, o centro cirúrgico, assim por diante. Bom, a Austrália, o serviço de saúde deles lá, eles têm, né, o National Blood Authority, como diz aqui, eles têm já há muito tempo implementado essa questão do PBM. Então, aqui eu trouxe a página deles relacionada à questão neonatal e de pediatria geral. Mas eles têm todo um protocolo abrangendo as demais áreas, né? Bom, na emergência, né? Então, quando acontece um acidente, uma queimadura, seja o que for, né? Se está havendo um sangramento, a primeira coisa é hemostasia imediata. O doutor Leandro Pérez, na sua aula lá sobre emergência, embora no caso dele era para adulto, né? Mas se aplica aqui também, né? Não adianta você querer encher uma caixa d'água que está tendo um vazamento, né? Então, a hemostasia imediata é importante. Ou você faz um torniquete, você faz uma compressão, você corre para o centro cirúrgico para poder saber onde é que está o foco de sangramento e tentar interromper aquilo o mais rapidamente possível. Expansores de volume, né? Porque nós já vimos em muitas das aulas também sobre isso. O sangue ele precisa de volume para circular. E o nosso coração ele é uma bomba, né? Então, você pensa uma bomba d'água que está bombeando uma água, por exemplo, né, de uma cisterna. Se a água acabar, a bomba vai queimar. O coração é uma bomba, né? E vai bombeando sangue no nosso corpo. Ele precisa de volume, precisa de líquido lá dentro. E mesmo que o hematócrito tenha caído em vista de um sangramento, mas você está mantendo o volume circulante, nós já vimos que o hematócrito na microcirculação vai se manter mais ou menos o mesmo. Então, você expandindo o volume, você permite que o coração continue fazendo seu trabalho e que o sangue flua nos capilares para poder levar oxigênio e nutrientes até onde precisa. Se já houver um programa de PBM, ou se o paciente ou a sua família tem alguma restrição com relação ao uso de sangue, você pode identificar esse paciente nesse sentido. E se já houver no seu serviço lá, um programa de tratamento sem sangue, aí você também faz essa notificação. Mais uma vez, lembramos a necessidade de minimizar as flebotomias, muito importante, e usar o monitoramento não invasivo. Com relação a minimizar a flebotomia, a gente sabe que isso é um desafio na pediatria, né? Porque, dependendo do tamanho da criança, às vezes, né, você pegar uma veinha ali não é muito fácil, né? E a gente sabe disso.
Então, por isso, o treinamento da equipe que vai dar esse tipo de atendimento, seja a enfermagem, os técnicos de enfermagem, que, aliás, quero deixar aqui o meu cumprimento a todos os técnicos de enfermagem e enfermeiros do nosso país, porque fazem um trabalho maravilhoso, mas a gente sabe que quanto mais você treina, quanto mais você recebe capacitação, melhor vai ser o serviço que você pode prestar, né? Bom, e com relação aos distúrbios de coagulação, tem que ser manejado o mais precocemente possível, né, com medicamentos adequados. Bom, se você pensa numa criança que vai precisar ser submetida a uma cirurgia, e você tem um tempo adequado para fazer essa avaliação pré-operatória, é necessário fazer uma boa anamnese, né? Então, esse paciente já tinha uma história de anemia? Era um paciente que já tinha história de palidez, ou ele tinha alguma icterícia, né, aquela coloração amarelada por algum motivo? Você vai ter que investigar. Existe uma história de tendência hemorrágica do paciente, ele já tinha histórico de sangramento gengival ou qualquer outro tipo. Na família, tem histórico de problema de coagulação? Algum tipo de anemia diferente nessa família? Ah, não, o menino é anêmico, mas a tia é anêmica, a avó, todo mundo parece que tem uma anemia que nunca melhora. Tem que pensar, talvez, às vezes até numa anemia genética, e você vai ter que investigar. Tem histórico de acidente vascular? Essa criança está em uso de algum medicamento? Ele já está fazendo uso de antianêmico, por exemplo, né? Complemento com ferro, ou outro tipo de multivitamínico. Ele faz uso de algum anticoagulante? Isso é importante, né? Porque se vai para uma cirurgia, você precisa saber o que ele está usando, inclusive porque cada tipo de anticoagulante precisa de um tempo adequado antes da cirurgia, quando é uma cirurgia eletiva, para ser interrompido, né? Está usando alguma droga que possa ser hepatotóxica? Essa criança está fazendo uso de algum fitoterápico? Porque o brasileiro é interessante, né? Ele tem aquela cultura de que, se é natural, não tem problema. Mas, na verdade, tem, né? Tem muito problema, né? Porque, por exemplo, o ginseng, ele pode atrapalhar a coagulação. E outras drogas que fazem chás e tudo mais, né? Drogas chamadas naturais, né? Podem também atrapalhar a eficácia de alguns medicamentos. E a gente precisa saber disso. Está usando algum anti-inflamatório não hormonal? Faz uso de antiácido? Dependendo da idade dessa criança, digamos assim, né? Quando é pré-adolescente ou adolescente, a gente já está usando contraceptivo, né? Então, isso é importante que a gente saiba também. No exame físico, a gente vai procurar em especial por evidências de problema de coagulação, se tem sangramento gengival, se tem hematoma, se existe algum hemangioma, tem algum órgão aumentado de tamanho, né? Tem um baço aumentado, um fígado aumentado, que possa indicar alguma doença prévia. E com relação aos exames laboratoriais, com certeza eles são muito úteis em planejar o tratamento, né? Então, se você pensa numa cirurgia, você vai fazer um hemograma completo, vai fazer as provas de coagulação, né? Às vezes a prova de função renal e hepática. Pode também pedir o ferro sérico, saturação de transferrina, ferritina, tempo de coagulação, agregação plaquetária, e daí tem os outros exames aí para algumas doenças já hematológicas também, né? Bom, como a gente mencionou, se o paciente, dependendo do que ele está usando, você vai ter que interromper o uso antes, né? Anti-inflamatório, heparina, varfarin, qualquer droga que possa ser hepatotóxica, você vai ter que fazer o planejamento e fazer a retirada. Também fazer aconselhamento relacionado a contraceptivos, ciclos menstruais, quando for aplicável, dependendo da faixa etária. E, dependendo dos exames que você tem, seu resultado em suas mãos, você vai fazer a suplementação com fatores hematínicos e, em alguns casos, vai fazer o uso da eritropoetina. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E, no caso, avaliar também as opções cirúrgicas. Por exemplo, né, será que eu posso, para este tipo de procedimento, essa doença, essa patologia, será que eu disponho no meu serviço de um procedimento que seja minimamente invasivo? E estão sendo cada vez mais comuns, né, o uso de equipamentos que permitem cirurgias, né, por exemplo, né, que você vai fazer uma artroscopia, você vai fazer uma toracoscopia e outros procedimentos que você faz com equipamentos que permitem uma visualização do campo cirúrgico, o mínimo de agressão possível e com a resolução do problema e consequentemente, também com o mínimo de sangramento, né? E, é claro, no caso da anestesia, se você é o cirurgião, você vai conversar com o anestesiologista e vice-versa, né? E dependendo do tipo de cirurgia que vai ser feita, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, né, talvez você tenha que ter um outro profissional, que é perfusionista, junto no campo cirúrgico para poder usar aquela máquina de circulação extracorpórea. Bom, então, em termos de princípios terapêuticos gerais, nós precisamos lembrar de usar técnicas minimamente invasivas sempre que possível, a gente já mencionou,
Então, às vezes, uma endoscopia, dependendo do caso, né? Vai fazer uma avaliação do estômago, do esôfago, uma toracoscopia, laparoscopia, uma broncoscopia, artroscopia. E, como a gente já mencionou, esses equipamentos podem permitir uma cirurgia que vai dar o menor tempo de internação, vai melhorar o resultado, vai resolver o problema e vai diminuir o sangramento. E às vezes até praticamente não vai dar sangramento nenhum, né? Dependendo do tipo de procedimento que vai fazer, que você já consegue cauterizar os vasos já na hora, né? Bom, às vezes é necessário adiar a cirurgia. Por exemplo, né, você precisa ter uma cirurgia que talvez ela vai ter um porte maior, a probabilidade de perda sanguínea é grande, e aí você tem tempo para preparar esse paciente, então você vai usar medicamentos, né, vai usar as estratégias para aumentar a produção de hemácias pela medula óssea, para que quando esse paciente chegar no momento da cirurgia, ele já está com hematócrito e hemoglobina num nível muito maior, né, do que seria o seu normal, e aí mesmo que ocorra alguma perda, ao final do procedimento ele não está tão expoliado assim, a sua recuperação vai ser melhor. Em alguns casos, a gente também faz a divisão dos procedimentos complexos em outras cirurgias menores. Por exemplo, né, paciente queimado, vai precisar fazer enxerto de pele, você não vai fazer tudo de uma vez só, você pode fazer em etapas. Existem algumas anomalias cardíacas, congênitas, em que são feitas cirurgias chamadas paliativas, que são cirurgias que vão permitir que o paciente ganhe peso, que ele se recupere, que também você possa melhorar algum quadro anêmico que ele tenha, para depois ele ser submetido a um segundo procedimento, às vezes um terceiro, ou até a cirurgia definitiva, né? E isso não é raro de acontecer, né? Em cirurgia cardíaca, isso muitas vezes acontece. Bom, uma outra coisa muito importante é a dissecção cuidadosa e a hemostasia meticulosa para evitar a necessidade de reposição sanguínea. Se você é delicado no seu procedimento, especialmente em paciente pediátrico, mas isso vale para qualquer paciente cirúrgico, né? Não importa se é criança, se é gestante, se é um idoso, se é um adulto jovem. Se você fizer uma cirurgia com cuidado, você se preocupar em cauterizar os vasos. Hoje em dia existem vários dispositivos, né, com bisturi elétrico, com coagulador com raio de argônio e tantas outras opções que existem na parte da cirurgia. E nada substitui também a perícia e a delicadeza com que o profissional vai fazer o procedimento. Isso é muito importante, né? Porque aí você permite que o seu campo cirúrgico fique mais limpo, melhora a sua visualização também, e você consegue expoliar menos esse paciente. Então, materiais e técnicas hemostáticas deveriam ser utilizados livremente para minimizar qualquer sangramento, e hoje em dia tem um arsenal gigantesco para fazer isso. Bom, estou compartilhando com vocês aqui um caso clínico. Dá para ver aí por essa radiografia que o negócio estava feio, né? Então, a paciente com a escoliose, isso aqui é o raio-x da coluna dorsolombar pós-cirúrgico, né? Então, dá para ver que teve hastes metálicas parafusadas, artrorodese posterior, fixando os corpos vertebrais desde a D10 até a L4, né? Então, da vértebra dorsal 10 até a lombar 4, com todas essas outras coisas aí, tá? Aqui tem outras visualizações da mesma cirurgia. Esse é um caso de uma paciente de 18 anos. Estou trazendo aqui na pediatria porque vocês sabem que a pediatria ela tem um ramo, ou uma área de atuação, que é a ebeatria, né? Que trata do adolescente até completar seus 20, 21 anos, né? Então, aos 18 anos, não deixa de ser considerado um paciente dentro ainda dessa área. Uma paciente do sexo feminino, branca, tinha uma escoliose severa. Essa paciente ela fez anos de tratamento conservador, que não resolveu o problema, né? Que tem algumas escolioses que vão avançando cada vez mais. E o que aconteceu com essa paciente aí? Foi indicada a cirurgia para correção. E antes da cirurgia, essa paciente estava com hematócrito em 38 e hemoglobina em 11. Esse é um caso já mais antigo, tem mais de 10 anos, deve ter uns 12 anos, se eu não me engano, se não me falha a memória. Então, naquela ocasião, né, foi feito um pré-operatório com eritropoetina 4.000 unidades 2 vezes por semana, e suplementação de ferro oral, vitamina B12, vitamina C, ácido fólico, uma dieta rica em ferro e proteína. E em 6 semanas, o hematócrito dessa paciente foi a 46, a hemoglobina 14,5. A cirurgia foi muito meticulosa, o cirurgião ortopedista que fez a cirurgia e seus auxiliares foram muito cuidadosos nessa paciente. E mesmo com essas artrodeses gigantescas, que vocês ali, né, são 10 parafusos ali, né? O negócio foi feio. Então, mas ao final da cirurgia, você sabe que cirurgia de coluna costuma sangrar bastante, né?
mas ela terminou a cirurgia com hematócrito em 38,5 e hemoglobina em 11. Então, ela estava muito bem, essa paciente. Teve uma recuperação completa. Aí, claro, para que ela pudesse permanecer bem, se foi mantida, no caso dela, a reposição com ferro e vitaminas no pós-operatório, e ela evoluiu bem. Bom, trago aqui o que já foi tantas vezes comentado, né? O tratamento farmacológico de anemia e as diretrizes para tratamento com a eritropoetina, do pessoal da Unifesp, Hospital São Paulo. Esse protocolo é excelente, eu acho que a nível nacional ele pode ser implantado, né, porque não existe nenhum hospital, nenhuma unidade de saúde, né, de porte hospitalar que não consiga se adequar a esse protocolo, né? E aqui alguns artigos. Então, por exemplo, esse artigo aqui teve por objetivo fazer um resumo da fisiologia e da patofisiologia relevante à perda perioperatória de crianças, né, em cirurgia, né? E as estratégias que poderiam reduzir a perda de sangue. Então, ele faz uma revisão, né? A tradução do título seria Minimizando a perda de sangue perioperatória e as transfusões em crianças. Um artigo de 2006. Ou seja, esse artigo tem quase 20 anos, mas já naquele tempo já se havia essa preocupação com esse assunto. Bom, com relação à anestesia, eu não sou anestesista, né? Então isso é fruto de pesquisa, né, de que pode ser feito. A escolha do posicionamento pode ser importante, dependendo da área que vai ser submetida à cirurgia. A pré-medicação com ácido tranexâmico, o uso de vitamina K, DDAVP, fatores de coagulação, a proteinina, e depende, claro, da cirurgia que vai ser feita, né? Também da situação do paciente. Escolher o anestésico adequado. Existem algumas evidências, por exemplo, que nas cirurgias otorrinolaringológicas o propofol esteja associado com menor perda de sangue, né? Uma coisa importante também é a questão da temperatura do paciente. A gente sabe que centro cirúrgico, geralmente, o ar-condicionado é ligado no talo, né? Fica bem gelado, né? Mas, para o paciente pediátrico, tem que pensar, às vezes, na normotermia, que ela vai afetar menos a coagulação quando é comparado com a hipotermia ou com a hipertermia. Bom, existem algumas opções, né, de anestesia. Então, a anestesia hipotensiva, ela pode ser utilizada, né? Ela é feita reduzindo gradativamente a pressão sanguínea com anestésicos ou vasodilatadores para diminuir o risco de sangramento, mas existe o risco da hipoperfusão tecidual, então na literatura de pediatria ainda não tem muita coisa ainda. Então, qual seria a sugestão? Pelo menos evitar a hipertensão e manter a pressão arterial na faixa normal para a idade. Bom, a hemodilensão normovolêmica aguda, o Dr. Helder Serve deu uma aula espetacular, onde aparece também esse tipo de técnica, né? Ele até mencionou na aula dele que foi pensado primariamente para pacientes pediátricos, né? Depois foi expandido para os outros. Então, de fato, deveria ser uma opção, caso haja uma expectativa de uma perda significativa de sangue. Esse volume sanguíneo vai ser substituído com igual volume de albumina, ou então com 3 vezes o volume de soro fisiológico. Temos toda aquela técnica, né, de fazer começar, no caso da pediatria, o sangue foi retirado, e depois vai reinfundido lentamente, e ao final do procedimento, todo o sangue remanescente vai ser reinfundido para restabelecer o hematócrito no melhor modo possível para esse paciente. Bom, aqui tem alguns artigos, né? Esse aqui falando sobre o uso do ácido aminocapróico para reduzir a perda sanguínea em cirurgias craniofaciais. Esse é um artigo muito interessante da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que, na verdade, é uma tradução autorizada, né, de um artigo que foi lançado, né, por esses médicos ingleses, lá, um de Oxford e outro de Londres, e foi traduzido pelo pessoal aqui de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina. É um artigo muito interessante, ele falando sobre isso, sobre as técnicas que podem ser usadas para evitar transfusão sanguínea em anestesia pediátrica. Então, é um artigo muito legal, né? Dá para procurar depois aí na internet e se familiarizar com essas opções. Bom, esse artigo aqui ele fala sobre as estratégias que o perfusionista vai usar em cirurgia cardíaca pediátrica. Então, ele fala também sobre essa possibilidade de se minimizar a perda sanguínea e de se conseguir fazer um procedimento cardíaco, uma cirurgia cardíaca, sem o uso do sangue. Bom, com relação à hemodilensão hipervolêmica, que também é uma outra técnica, não existe comprovação de que a eficácia seja maior que a hemodilensão normovolêmica, não tem dados sobre segurança em pediatria, então, de momento, né, seria uma coisa só teórica, né? Mas a gente sabe que em medicina, hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra, né? Então, técnicas que talvez não se utilizavam,
Mas aí começa a fazer trabalho, vai estudando, vai adequando, e daqui a pouco pode ser que surja alguma coisa nova. Então, a gente nunca pode dizer que já esgotou o assunto, né? Por isso a importância da gente sempre continuar estudando, né? Bom, com relação à recuperação sanguínea, então, quem precisar saber mais detalhes sobre isso, eu recomendo fortemente a aula do Dr. Helder Sérvio, que foi magistral, espetacular, né? Existem vários tipos de máquina de recuperação e outros equipamentos, inclusive, né? Alguns dos quais foram usados muito tempo, depois caíram em desuso e agora estão sendo lembrados novamente, né? Para ser utilizado. E no caso da recuperação intraoperatória de sangue, dependendo do equipamento, pode recuperar até 90% do volume do sangue. Bom, esse é um artigo muito interessante que ele fala sobre o novo uso, né, de um aparato, né, um equipamento de ultrafiltração de baixo fluxo ali de low prime, né, que foi modificado para atender um paciente, nesse caso, na criança da crença das testemunhas de Jeová, que tem apenas 13 quilos, gente. Isso é uma criança de deve ter no máximo 2 anos, né, pelo peso que ela apresenta ali. E é o relato de caso, né, mostrando que foi possível fazer o procedimento cirúrgico modificando, né, adaptando às necessidades daquele paciente e ao seu peso e tamanho corpóreo. Então, com boa vontade, né, a gente consegue fazer muita coisa. Bom, este outro é um artigo sobre as técnicas perfusionistas que são utilizadas em pacientes pediátricos sem uso de sangue em cirurgia de coração, em cirurgia de coração aberto. Então, é um negócio legal, né? Muito interessante. Eu estava lembrando, né, que eu estou com 64 anos de idade, né? Isso que eu disse que eu sou jurássico já. Mas eu estava lembrando que um dos pioneiros de cirurgia cardíaca sem uso de sangue foi o Dr. Denton Cooley. E quando eu estava nascendo lá em 1960, ele já fazia cirurgia cardíaca em pacientes, desde um mesinho de vida até 80 anos de idade, cirurgias cardíacas, muitas das quais ele não usou sangue, ele desenvolveu técnicas, né, para que pudesse fazer a cirurgia sem uso de sangue. Então, não é uma coisa recente, né? Já é uma coisa que se fazia antes. Mas, é claro, quanto mais vai desenvolvendo, as técnicas vão se aprimorando, a descoberta de novos medicamentos, equipamentos que facilitam o trabalho do médico e da equipe que o assiste, então a gente vai tendo, né, uma melhora cada vez maior. Bom, expansores de volume, nós temos os cristalóides e os coloides, então aí tem as opções, né? Soro fisiológico e Ringer lactato você encontra em qualquer lugar, em qualquer, inclusive em unidade básica de saúde, você pelo menos o soro fisiológico você vai encontrar. Se o hospital não tiver soro fisiológico nem Ringer lactato, tem que fechar as portas, né? Porque isso significa que está em crise mesmo, né? De medicação completa, né? Todo hospital tem que ter isso, né? E é claro, os colóides aí vai depender. A albumina é um pouco mais cara, né? E às vezes a família também não aceita, ou o paciente pode ter alguma restrição em relação, né, à questão da albumina. A etastáse também pode ser usada nessas limitações que tem aí. O Destran também pode ser utilizado, mas tem que tomar cuidado porque ele pode prejudicar a coagulação. Então, se houver desejo de que o efeito coagulante se manifeste, por exemplo, depois de um reparo vascular, para você evitar uma complicação maior, você pode usar o Destran. Então, como eu mencionei lá no início da nossa conversa, não existe um medicamento ou uma técnica ou um procedimento, é um conjunto e você vai analisar o paciente, né? Sabe quando você vai às vezes numa loja, né? E aí você vê ali, eu quero um atendimento personalizado, né? Bom, o PBM, ele é um atendimento personalizado, porque você vai ter que adaptar para a necessidade e a circunstância do paciente e também do local que você está atendendo, né? Bom, uma coisa muito importante a gente lembrar é o seguinte: um paciente ele vai tolerar um hematócrito muito baixo se ele não tiver uma necessidade muito grande de oxigênio, ou seja, se o paciente está hipotérmico, se ele está sedado, se ele está sendo ventilado mecanicamente, esse paciente está no leito, mesmo que ele esteja com um certo grau de anemia, que não vai fazer muita diferença para ele, porque ele não está tendo um gasto, ele não está tendo uma necessidade. Se ele está tendo uma oxigenação normal, você vai lá, mede a saturação, você tem outros parâmetros que você pode utilizar para saber como é que está isso aí, faz uma gasometria, está tudo bem e tal. E se a função cardíaca desse paciente está normal, então você pode tolerar que o paciente tenha um hematócrito mais baixo, porque ele tem uma reserva, isso já foi falado também em outras aulas, né? Ele tem uma reserva que ele pode usar nessa circunstância. Então, você, por exemplo, né, está
na cama do hospital. Você não vai fazer uma maratona. Você não vai sair correndo pelo hospital. Então, a sua necessidade de oxigênio é muito menor do que alguém que está caminhando na rua, que está subindo escada e assim por diante. Bom, com relação a fatores de coagulação, aí você às vezes vai ter que questionar a família se vai aceitar ou não. Você vai ver o que que você tem disponível ali. Se você tem o Astranaxam, que a gente já viu que é uma medicação disponível em tudo quanto é canto, que é barata no Brasil, é muito importante, e também tem o ácido epsilon aminocapróico que pode ser utilizado, né? Às vezes, o sangramento, isso é um lembrete importante, pode ser causado por um fenômeno dilucional, né? Você usou, por exemplo, colóide como prime num bypass cardíaco, e aí vai corrigir o problema usando o diurético e reinfundindo o sangue coletado previamente. Então, aí você estabiliza esse paciente. Nunca é demais lembrar os cuidados com a linha venosa, especialmente no paciente pediátrico, né? Porque a criança, ela dificilmente vai ficar muito quietinha no seu canto quando ela está no leito, a não ser que ela esteja muito grave, né? Que ela está sedada, está entubada, está usando alguma medicação que está deixando ela bem quietinha, né? Mas se ele está em fase de recuperação e está com a linha venosa, você vai ter que estar cuidando porque ele pode, num movimento brusco, às vezes arrancar, né, o acesso, né? Então, de vez em quando, tem que estar olhando ali, né? O acesso vascular, as conexões, né? Se não perdeu ali, às vezes está lá na torneirinha, ele já mexeu naquilo ali e pronto, já perdeu. E aí o sangue já coagulou ali na linha venosa, pronto. Ou ele arrancou mesmo, né? E, naturalmente, qualquer indício de sangramento ou vazamento tem que ser prontamente corrigido, né? Não dá para esperar. Bom, nós podemos diminuir o consumo de oxigênio por evitar a hipertermia, por promover a hipotermia quando isso for indicado, especialmente em pacientes que têm trauma craniano, daí são submetidos na UTI à hipotermia, que isso melhora a recuperação deles. Fazer uma sedação adequada, né? Se o paciente está brigando, por exemplo, com o respirador, ele vai ter um consumo de oxigênio muito maior. Então, às vezes, você tem que sedar esse paciente ou usar um relaxante muscular para poder manter ele adequadamente, que ele consiga suportar a ventilação com o respirador, né? Depois da cirurgia, temos que monitorar qualquer local de sangramento, aplicar pressão e pedir ajuda. Você entrou, vamos supor, se você é técnico de enfermagem ou enfermeira, entrou lá na sala, vê que a criança, paciente pós-cirúrgico, está lá com algum sangramento, você vai fazer o que você pode ali na hora, mas você já vai apertar lá a sineta e chamar ajuda para que todo mundo possa intervir, né? Bom, se o paciente já não precisa mais de um treino torácico ou está com mais de um acesso, mas ele já não está mais precisando de tantos acessos porque agora a quantidade de medicação já modificou, ele não precisa ter um acesso específico para esse remédio, outro para outro, tal, você vai eliminando, né? Porque, como a gente já mencionou, cada acesso é uma possibilidade de ele arrancar e também de aumentar o sangramento, né? E às vezes você vai ter que também sedar esse paciente para diminuir o sangramento induzido pelo movimento que ele faz. Já falamos sobre relaxamento muscular quando está ventilado, ventilação mecânica total, se houver uma perspectiva, né, uma expectativa dele permanecer entubado mais tempo, evitar hipertermia e os calafrios, né, porque isso também atrapalha e acaba aumentando a necessidade de oxigênio. E uma outra coisa muito importante é a nutrição adequada. A gente sabe, né, isso aí, inclusive em aulas de nutrologia, né, em cursos de nutrologia, é falado muito sobre isso, a importância de um bom serviço de nutrição dentro de qualquer unidade hospitalar. E isso não é diferente também em qualquer hospital que queira implantar o PBM ou se você pretende trabalhar em algum centro que possa fornecer isso aí. E na cirurgia, muito importante, né? Por quê? Se você não tem um aporte proteico adequado, isso vai dificultar a cicatrização de ferida, né? Porque a restauração dos tecidos que foram lesados é essencial que você tenha uma fonte de proteína adequada, porque a proteína é a base para construir o nosso corpo. Mas também você vai ter que ter outros elementos, às vezes oligoelementos, vitaminas e outros suplementos, para prevenir infecções, né? E melhorar também o quadro de anemia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre medicamentos, né? Então, dependendo da circunstância, o paciente pode precisar iniciar o uso ou ser mantido no uso, se ele já estava, né? Eritropoetina, ferro, vitamina B12, ácido fólico, vitamina C, a vitamina E em neonatos e outros, como já foi mencionado, o ácido tranexâmico, por exemplo, né? Bom, temos aqui o ácido fólico. Eu não vou me estender muito sobre as doses, né? Porque a aula da professora Jéssica Simia já foi excelente nesse sentido.
A gente pode usar a vitamina B12 também. E na criança é um pouco diferente do adulto, né? Aí tem as doses recomendadas. A vitamina K é um importante cofator na síntese hepática dos fatores de coagulação. Então, se houver deficiência, vai ter um tempo de um TAP prolongado, né? Aí tem as doses que podem ser utilizadas no prematuro, no recém-nascido ou neonatos mais velhos. A suplementação com ferro, né? Então, ela é muito importante, né? Porque o ferro é a base para a formação da hemoglobina e para o transporte de oxigênio. Terça-feira houve uma apresentação, um evento que durou a manhã inteira, onde houve a participação de dois grandes nomes do PBM a nível mundial, né? Que foi o professor Axel Hoffman e o professor Irving Gross. E o professor Irving Gross, ele mencionou uma coisa muito interessante. Ele falou que existe o paciente que tem a anemia por deficiência de ferro, e são milhões e milhões e milhões de pacientes no mundo inteiro, e existe a deficiência de ferro que ainda não se manifestou como anemia, mas que ela já está presente. Ou seja, nós temos ainda milhões e milhões de pessoas no mundo que têm baixos estoques de ferro pela sua nutrição, por alguma doença crônica, por verminose, seja por que for, e ainda no exame você vai fazer, a hematohemoglobina ainda está razoável, mas ele já tem uma deficiência grande de ferro. Então, se não for pedido ferro e ferritina, às vezes a saturação de transferrina nos seus exames de rotina, você vai passar batido. E aí, o que esse paciente pode apresentar? Ele vai apresentar um mau aproveitamento escolar, pode ter problemas de memória, pode ter problemas com a sua imunidade. E, naturalmente, se esse paciente um dia precisar internar por uma doença clínica ou cirúrgica, ele vai evoluir com anemia muito mais rapidamente, porque ele já não tinha um estoque de ferro adequado. Então, podemos usar o sulfato ferroso, existe a opção de usar o hidróxido férrico polimaltosado, né? E em alguns casos você vai precisar fazer o uso endovenoso, né? Então, aí tem aquela fórmula, mas com certeza no protocolo da Unifesp você tem muito mais detalhes sobre isso. Então, eu sugiro fortemente que sempre consulte o protocolo da Unifesp. Bom, esse é um caso clínico que foi no começo da minha vida profissional. Por isso, tem algumas lacunas em relação a detalhes de exames, né? Era uma criança de 15 meses de vida. A mãe me procurou na consulta na época, eu tinha recém-chegado na cidade, porque essa criança estava muito pálida. E, de fato, o guri parecia assim uma folha de papel. E muitos erros alimentares, né? Havia excesso de carboidrato na alimentação dele, muito pouca proteína, pouca carne, muita mamadeira de leite de vaca mesmo, in natura, com farináceos, que era um costume aqui da nossa região naquela época. Mas essa criança, durante a consulta, ele estava brincando, tinha levado um carrinho, estava para lá e para cá. Essa criança estava normal, com exceção da cor, né? E de fato, o exame físico mostrou uma palidez cutânea mucosa bem intensa. Mas essa criança não estava com esforço respiratório, não tinha nenhuma alteração de ausculta cardíaca, porque às vezes pode ter até um sopro em função da anemia, nada. Solicitei exames, na época, o que eu consigo me recordar é que essa criança estava com hematócrito em 19% e hemoglobina em 6,3. Os outros eu não me lembro, porque isso aconteceu em 1986, para vocês terem noção, né? Bom, a mãe, quando ela foi entregar o resultado do exame, alguns dias depois da consulta inicial, ela entrou em desespero. Meu Deus, meu filho está com anemia muito forte, vai morrer, tal, tal, tal. Aí eu arrazoei com ela que aquela criança estava ali na sala comigo, exatamente no mesmo como ela foi no primeiro dia. E não é por fato dela ter um resultado no papel agora, o resultado do hemograma, não ia mudar os achados do exame físico e o estado da criança. E expliquei para ela que, nesse caso, a criança havia se adaptado gradualmente à anemia, como os estudos já comprovaram também com crianças africanas, por exemplo, ou outros países em que existe grau de desnutrição importante. Nós iniciamos a suplementação com ferro polimaltosado. As primeiras doses foram para aplicação intramuscular. Naquela época, a gente usava, né, o Noripurum intramuscular. Hoje em dia não se usa mais, né? Ou usa endovenoso, ou usa via oral. Mas depois a gente passou para o uso via oral, foi feita também vitamina C, correção da alimentação, que era muito importante, né? Melhorar o aporte proteico. E 40 dias depois, nós repetimos o exame e o hematócrito dessa criança estava em 38 e a hemoglobina estava em 11.
Eu sempre me lembro desse caso pelo seguinte: nós não podemos olhar só para o exame. Não podemos fazer isso. Nós temos que olhar para o paciente. Às vezes eu costumo brincar, por exemplo, em casos de radiografia, eu costumo dizer assim que às vezes a radiografia estava mais feia do que o original, né? Ou seja, às vezes o paciente não está tão ruim assim, mas faz um raio-x e está com uma pneumonia grande, mas o estado geral do paciente é bom, está respirando normal, não está prostrado, e tal. Então a gente não precisa entrar em desespero. E no caso de constatação de anemia, a mesma coisa. Você tem que analisar o paciente. Como é que essa criança, no caso, né, nosso da pediatria, como é que ela está? Ela está ativa? Né? Ela está conseguindo fazer as suas atividades normais diariamente? E com isso, você não vai atropelar as coisas, né? Você vai fazer as coisas com calma e vai atacar o problema. Muito bem. Bom, esse é o consenso sobre anemia ferropriva, uma atualização de 2021 da Sociedade Brasileira de Pediatria, que lançou essas diretrizes através do Departamento de Nutrologia e Hematologia. Também recomendo para aqueles que lidam com a área de pediatria a leitura desse documento. Você tem acesso através do site da Sociedade Brasileira de Pediatria. E ele é muito importante porque ele mostra que a realidade brasileira é triste nesse sentido. Nós temos uma incidência de anemia ferropriva gigantesca em nosso país. E isso pode ser corrigido, pessoal, através do nosso atendimento nas unidades básicas de saúde e em nossos consultórios privados ou de convênio. É muito importante, como a gente já mencionou ainda há pouco, o Dr. Irving Gross falou, um dos bambambãs aí do PBM a nível mundial, a deficiência de ferro, ela é extremamente prevalente, e no nosso país também. Mas, adicionalmente, nós não temos só a deficiência de ferro, nós temos, consequentemente, a anemia ferropriva já instalada em muitos pacientes pediátricos, uma população muito grande. E a gente pode corrigir isso de forma adequada, mesmo pacientes que são atendidos pela rede pública de saúde, pelo nosso Sistema Único de Saúde, com medicamentos que o SUS fornece e que a família pode ter acesso. Então, é muito importante a gente dar atenção a isso. Porque se a gente já prepara essa criança, a gente trata dessa criança, a gente corrige essa deficiência de ferro, corrige essa anemia, essa criança vai ter uma qualidade de vida melhor, ela vai ter um melhor aproveitamento escolar, e se por acaso ela adoecer ou sofrer algum acidente, ela não vai ser atendida numa situação em que ela já está no limite do seu hematócrito de hemoglobina, porque você já corrigiu antes no seu atendimento ambulatorial. Bom, temos aqui um outro caso, que é um recém-nascido, nasceu em 14 de abril de 2022, uma criança com 1,325 kg, idade gestacional de 30 semanas e 4 dias, nasceu com a pigarra ruim, né, no começo, a pigarra do primeiro minuto 4, mas melhorou no quinto minuto, foi para 8. Teve um desconforto respiratório precoce, mas não precisou usar surfactante, foi para o CPAP nasal, e tinha forame oval patente, PCA sem repercussão hemodinâmica, teve uma icterícia neonatal que foi resolvida com fototerapia 2 dias e apresentou a famosa anemia da prematuridade. Esse é um caso aqui de Itajaí. Não fui eu que tratei, mas foi um caso que um colega me cedeu aí as informações. Suplementação foi feita com ferro polimaltose, 5 miligramas por quilo por dia. Aí, em 9 de maio, o hematócrito estava em 22,2 e hemoglobina 7,9. Em 11 de maio, a equipe do berçário optou por acrescentar eritropoetina 200 unidades por quilo subcutâneo em dias alternados e manteve a suplementação do ferro. Em 16 de maio, parecia que ainda não tinha melhorado grande coisa, né? Hematócrito estava em 22,9, a hemoglobina ainda estava em 7,9. E em 22 de maio, começou a ter uma luz, né? Hematócrito 24,9, começou a subir um pouquinho, a hemoglobina foi para 8,3. E aí essa criança teve alta no dia seguinte, com o peso já de 2.025 gramas, foi liberado apenas com polivitamínico e sulfato ferroso. Por quê? Porque a equipe do berçário entendeu que, como essa criança não seria mais submetida à expoliação das coletas de sangue, e essa criança estava clinicamente bem, ela foi para casa só com a suplementação do polivitamínico e com sulfato ferroso, sem precisar da eritropoetina. Eu trago aqui a atenção esse artigo, que também é um documento científico do Departamento de Neonatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele é de 2012, como vocês podem observar aí, mas até o momento que eu havia consultado o site da Sociedade Brasileira de Pediatria, não houve nenhuma atualização em relação a essas diretrizes. É um artigo da doutora Amélia Nunes dos Santos, onde ela fala sobre a indicação de transfusões de hemácias no prematuro.
O artigo ele é muito interessante porque já naquele tempo, em 2012, estavam preconizando que se fosse muito mais cauteloso com relação à administração de transfusão de sangue em prematuros e tentar outras opções, né? E aí tem tudo que a gente já falou também, minimizar a espoliação e dar tempo ao tempo, analisar o quadro clínico do paciente, né? Porque existe a preocupação com todos os efeitos, né, deletérios que uma transfusão de sangue pode trazer. Então, esse artigo também é muito interessante, é um documento oficial da Sociedade Brasileira de Pediatria. Bom, eu trouxe esse daí, que é também da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque eu acho assim que a gente tem que ter muita seriedade naquilo que a gente faz, né? E nós temos associações, sociedades, temos instituições que são confiáveis, que são instituições oficiais, e que a gente precisa fazer as coisas baseado, né, em evidências e nas orientações dos grandes especialistas, que também baseiam suas recomendações em pesquisas científicas adequadas. Então, essa é uma diretriz que a Sociedade Brasileira de Pediatria, em parceria com a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia, eles lançaram esse documento falando sobre as recomendações para o clampeamento do cordão umbilical, fazendo com que a gente possa pensar em ter o clampeamento tardio do cordão, que significa que você vai aguardar, no caso o obstetra, né? Vai aguardar de 1 a 2 minutos, dependendo do caso. Aí tem os detalhes, né? Que não consigo falar agora, né, porque senão vai tomar mais tempo e o meu tempo já está quase acabando aqui. Mas esse é um documento muito interessante, porque se você pensar assim, que o recém-nascido tem um volume sanguíneo muito pequeno, se você permite que, ao retirar essa criança do útero materno, seja por um parto normal ou por um procedimento de cesariana, e você der tempo para que aquele cordão continue pulsando mais um pouco, para ele aproveitar o máximo possível o sangue que está no cordão, aí você vai melhorar o volume sanguíneo desse paciente, desse bebê. E, consequentemente, você vai minimizar a possibilidade de anemia, né? Seja da prematuridade ou anemia do lactente mesmo. Bom, esse é um caso que eu recebi de uma colega que é mineira, então ela me passou esse caso aí, em 2023, de Itaiobeiras, em Minas Gerais, uma criança que nasceu de parto vaginal, com idade gestacional de 29 semanas e um dia, peso do nascimento de 1,90 kg. Essa criança precisou receber surfactante, ficou em ventilação mecânica por 4 dias, depois CPAP por 26 dias. Teve uma sepse precoce descartada, mas com 18 dias de vida apresentou apneia, e no 19º dia de vida houve diagnóstico de sepse tardia. Aí foi iniciado o uso de oxacilina, amicacina, teve episódios recorrentes de apneia e os exames mostraram anemia. Essa paciente esse pacientinho, né, que é um bebê de sexo masculino, em 5 de junho daquele ano estava com hemoglobina em 8, com 30 dias de vida evoluiu com apneia grave, precisou de ventilação com pressão positiva, depois foi colocado CPAP, depois em bilevel, e assim ele foi evoluindo. Bom, em 9 de junho, ele foi iniciado no uso de eritropoetina, na dose de 500 unidades por quilo, 3 vezes por semana. Então, tem gente que foi uma dose bem grande, né? Deu um total de 1.500 unidades por quilo na semana, né? E ele recebeu 10 doses, foi suplementado com ferro na dose de 8 miligramas por quilo. Antes ele estava com 3 miligramas, depois foi aumentada essa dose. Por quê? A eritropoetina ela vai estimular a produção de hemácias e você precisa dar substrato para isso, né? Você precisa fornecer matéria-prima. E depois houve uma evolução muito favorável, a criança foi subindo seu hematócrito e seus níveis de hemoglobina gradativamente e foi embora para casa muito bem. Então, mostrando mais uma vez, né, a necessidade de ser cauteloso com relação à indicação de transfusão de sangue no paciente mesmo, no recém-nascido e no pré-termo, inclusive com pouco peso, mas que a gente tem recurso, né, que vai melhorar a recuperação dessa criança. Bom, esse é um artigo interessante que ele fala sobre novo e subutilizado uso do sangue do cordão umbilical no cuidado neonatal. Por quê? Se você pensar assim, o bebezinho nasceu, e você vai precisar de exames dessa criança por qualquer motivo, bom, essa criança, o sangue que ela tem circulando no corpinho dela é o sangue que estava no cordão umbilical antes também, né? Então, ao invés de picar a criança, muitos centros obstétricos e neonatais estão fazendo uso fazendo a punção do cordão umbilical para realizar os exames ali. Talvez dosagem de bilirrubina ou qualquer outra coisa, hematócrito, dosagem de glicemia, seja o que for, né? Então,
você pode usar o sangue do cordão de imediato, né? Assim que essa criança nasceu, se houver alguma indicação. Esse é outro artigo que fala sobre isso, né? E mostra que já está sendo utilizado em outros locais também. Faz parte de uma revista chamada Seminários em Perinatologia, né? De 2023. Bom, esse é outro artigo muito legal que fala sobre o resultado depois que foi implementado ah, critérios restritivos para transfusão de sangue em prematuros extremos. E ele mostra que quando você estabelece um protocolo e que todo mundo na equipe é treinado, você consegue um resultado muito bom e você reduz a necessidade de transfusão de sangue, se você seguir esse protocolo aí e que pode ser implementado em qualquer lugar. A mesma coisa, um artigo, não é o mesmo, mas falando sobre o mesmo ponto. Aqui falando sobre o controle do volume de flebotomia, que vai diminuir as transfusões na, nas UTIs pediátricas, como é que você pode implementar os processos e o impacto que isso vai ter. Um outro artigo falando sobre avanços no manejo da icterícia neonatal. Eu não vou entrar nesse campo agora, porque isso é um assunto muito extenso, mas existem várias coisas que você pode fazer para diminuir a necessidade de transfusão de sangue no paciente que tem uma icterícia importante, né, pelas mais diversas causas, né, que a gente sabe que são variadas. Bom, com relação à eritropoetina, então, a recomendação do protocolo da Unifesp é que a dose pode ser de 600 até 1.400 unidades por quilo por semana. Você faz aquilo em doses divididas ou faz 200 unidades por quilo por dia EV. Só lembrando que se o acesso venoso for muito difícil, você pode fazer subcutâneo, né? E no pré-operatório, daí existem esquemas variados também. E aí, para que você usaria eritropoetina, né? Se o hematócrito está abaixo de 30, se você acha que vai ocorrer perda pequena na cirurgia entre 30 e 35, você já tem que pensar no uso da eritropoetina. Se você vai ter uma perda de sangue mais significativa, o hematócrito está em 35, mas você aí já pensa em usar eritropoetina também, né? E aí tem o manejo que pode ser feito, mas novamente, né? Recomendo recorrer ao protocolo da Unifesp para poder ter um manejo bem adequado e ali é bem detalhado mesmo, bem explicado. Tem outras substâncias que podem ser utilizadas, né, para controle, seja de sangramento, ou manejar alguns tipos de coagulação. O ácido aminocapórico pode ser utilizado também, mas no nosso país é mais barato e mais fácil de usar o ácido tranexâmico. Daí tem as doses, como eles podem ser utilizados. A proteinina, né, que tem algumas indicações específicas, os dados em pediatria são escassos. Estrógeno conjugado vai depender, claro, da idade da paciente, né, pediátrica, né, se é pré-adolescente ou já é adolescente, aí você vai ter algumas indicações ginecológicas que você usa o estrógeno conjugado para interromper sangramento. Isso aqui é um artigo falando sobre o manejo do sangramento em crianças submetidas a craniotomias e cirurgias craniofaciais. Aqui o uso da eritropoetina e também da hemodiluição normovolêmica em crianças que vão ser submetidas à cirurgia de craniossinostose, que é uma cirurgia também que sangra bastante. Como se pode diminuir as transfusões de sangue na cirurgia, na correção cirúrgica de craniossinostose. Então, um relato aí de 10 anos de um centro que tem experiência nesse tipo de cirurgia. Esse é um artigo que fala sobre o cuidado de uma criança com um trauma múltiplo e anemia severa, era uma criança que era testemunha de Jeová. Então, quais foram as estratégias que foram utilizadas para manejar esse paciente sem usar sangue? E esse aqui é um artigo que eu particularmente achei muito interessante, muito legal, né? Porque é o tratamento cirúrgico da alopecia cicatricial no couro cabeludo e defeito da calota craniana em crianças sem uso de transfusão de sangue. Deixa eu voltar aqui, porque esse artigo que aparece primeiramente, da doutora Luciana Andréia, doutor Ivan, doutor Cid Eduardo, é o mesmo paciente desse outro artigo, alguns anos depois. Então, a história é basicamente a seguinte: essa criança foi vítima de um acidente, e ela teve muitos traumas, fraturas diversas e tal, e ela sofreu um escalpo, né, que é a perda do couro cabeludo gigante, inclusive com perda da calota craniana, um pedaço da calota craniana. E esse pacientinho, alguns anos depois, ele foi atendido no serviço e foi feito, então, a correção, né? Aí entrou a equipe da cirurgia plástica, entrou a equipe da neurocirurgia, né, porque ele
fizeram a reconstrução, é um tratamento longo que fizeram aí, mas o artigo é muito bonito. Mas o mais impressionante é o seguinte, essa criança foi tratada aqui no Brasil, e já faz muitos anos esse caso aí. Então, é muito interessante, né? Porque a gente já viu que tinha muita gente trabalhando com PBM, sim, antes de nós termos esse nome, né? E com resultado maravilhoso. Aqui são as técnicas que podem ser utilizadas sem uso de transfusão de sangue em pacientes pediátricos, com doadores vivos para transplante de fígado, que é uma cirurgia também bem delicada. Aqui uma criança de 3,6 kg, que tinha transposição dos grandes vasos da base, que era uma paciente de familiares testemunhos de Jeová, que foi feita a correção cirúrgica desse paciente sem uso de sangue. Esse é um artigo nacional, né, do Dr. Antônio Alceu, que já deu palestra aqui para vocês nesse curso também, transplante cardíaco em crianças sem uso de hemoderivados. Então, trabalho nacional também, a gente vê aqui no Brasil, já tem muita gente trabalhando sério com relação a isso. Aqui eu uso de uma medicação chamada romiplostina, né, para o tratamento da trombocitopenia em doenças malignas em pediatria. Bom, aqui é uma revisão que foi feita sobre o uso de transfusão de sangue, de hemácias, no caso, em crianças criticamente doentes, e ele destaca principalmente os grandes riscos associados à transfusão, né, e como podem ser evitados. E, finalmente, com relação à cirurgia para a correção, né, de sequelas de queimaduras em pacientes pediátricos sem uso de transfusão. É isso, pessoal. Espero ter contribuído com vocês, né, para enriquecer esse curso tão maravilhoso aí, que eu particularmente já me apaixonei, e volto a cumprimentar todo o pessoal do IFAL pelo empenho e todos os palestrantes já que participaram, porque é de excelente qualidade, tem enriquecido o conhecimento médico, o pessoal da enfermagem, técnico de enfermagem, e se a gente continuar cultivando esse conhecimento, essa cultura do PBM, divulgando, nós vamos melhorar a saúde dos nossos pacientes, nós vamos diminuir os custos hospitalares, nós vamos diminuir o custo com saúde pública, né? E nós vamos estar podendo oferecer o que há de melhor, né? A gente sempre procura oferecer o que é melhor. E hoje em dia a gente sabe que o gerenciamento do sangue do próprio paciente é o melhor que nós podemos oferecer para os nossos pacientes. Muito obrigado, obrigado, professor Danilo, e a todos que acompanharam essa aula. Obrigado a você. Obrigado você aí pela excelente aula. Eu acho que agora a gente tem, além dessa aula de gerenciamento de sangue na pediatria, né, que você pôde aí trazer vários aspectos, né? Eu até anotei aqui, né, uma atenção especial com microcoleta, flebotomias, que se estude realmente qual é o padrão, a rotina de flebotomias na internação de crianças, né, para minimizar a perda do sangue. O PBM com um enfoque não só no médico, no prescritor, mas toda a equipe. Registrar aqui os elogios que você fez à equipe né, de técnicos de enfermagem que vão estar lá, né, com a criança na internação. Então, muito bom mesmo. E assim, essa parte farmacológica, né, tanto da eritropoiese, estimular esse processo, como também da hemostasia farmacológica. Eu quero agradecer todos os comentários que você pôde tecer, até registrou, né, que é um dos alunos do curso PBM FAO. Então, gratidão, doutor Edivaldo, por ter feito esse registro aí para os outros professores também que fizeram as suas aulas aqui no curso, né? Eu inicio com uma pergunta, queria devolver a palavra a você, porque assim, já que você enfatizou, né, o evento online aí dos pesquisadores, dos líderes mundiais da pesquisa, né, doutor Axel Hoffman e outro, que estão aí liderando a pesquisa de PBM pela Organização Mundial de Saúde, no qual cenário, atenção básica, cirurgias eletivas, em que os casos pediátricos você vê assim que há a possibilidade de ter mais casos pediátricos que exigem essas estratégias do PBM? Ou você quer descrever alguns? Então, como eu mencionei,
a incidência de anemia ferropriva no Brasil é gigantesca e é uma coisa que não é difícil, não é caro para a gente corrigir isso. O que a gente precisa, muitas vezes, é gastar um pouquinho mais de tempo com o paciente, pedir os exames corretos, né? Você vai fazer hemograma, dosagem de ferro sérico, ferritina, ou se houver um histórico familiar de qualquer outro tipo de anemia, você vai investigar, se você tem suspeita, né, de uma talassemia, seja qualquer tipo de anemia que for, anemia falciforme e assim por diante, você vai investigar aquilo ali. Claro que se for um caso mais específico, que o profissional na unidade básica de saúde não se sinta habilitado para lidar, né, com esses casos mais raros, aí você vai encaminhar para o hematologista e essa criança vai ser tratada de forma adequada. Mas, de maneira geral, né, a gente costuma dizer aqui no sul do país, né, o feijão com arroz, né? O feijão com arroz é aquilo que você faz todo dia. E o que a gente faz todo dia é lidar com um paciente que tem deficiência de ferro ou que já está com anemia por deficiência de ferro. E aí, se você prepara essa criança, você consegue corrigir o estoque de ferro dessa criança, né? E orientar a família na medida do possível. A gente sabe que às vezes existem carências nutricionais devido à situação socioeconômica e tal, né? Mas uma boa parte das cidades do nosso país, as crianças frequentam creches, né, que são assistidas por nutricionistas. Uma boa parte das prefeituras tem nutricionistas envolvidas no preparo das refeições, na recomendação das refeições balanceadas. Então, muitas das nossas crianças que às vezes não têm acesso, talvez, em casa, né, porque a situação econômica é difícil, mas essas crianças são acolhidas, né, nas creches, nas escolas, então elas podem receber uma boa suplementação aí. E se você faz uma orientação do medicamento adequado, então você vai ajudar esse paciente. Aí um dia, se essa criança adoece, ela vai ter uma pneumonia, ela tem uma diarreia, ou ela sofreu um acidente, vai precisar ir para o hospital, ela não está tão espoliada, né? Ela já conseguiu melhorar o seu estoque de ferro, o seu hematócrito, a sua hemoglobina, então, é muito mais fácil você lidar com uma criança que está bem e que aí ficou agudamente doente, do que você lidar com uma criança que ficou agudamente doente ou sofreu um acidente, mas que já tinha uma deficiência grande. E aí você está no limite, você está no limiar, aí fica muito mais difícil trabalhar, né? Excelente. Obrigado por enfatizar essa questão de que as anemias mais prevalentes, na verdade, são muito carenciais. Ferropriva, né? Falta de Uhum, ferro e facilmente reversíveis aí, né? Você vai ter uma atenção especial. Na sua apresentação, houve um caso de escoliose, né? Que foi relatado e como as estratégias foram usadas e mesmo a cirurgia de grande porte, né? Com a perda importante de sangue ali, né? Uma deformação importante para ser corrigida na coluna, mas é possível se fazer cirurgias assim em crianças sem transfusão. Eu uhum, queria registrar aqui uma experiência local aqui de Alagoas, o Hospital Carvalho Beltrão. Eu não sei se eu já registrei em outra aula, mas uhum, aí fica um registro duplo de qualquer forma. Aqui em Coruripe, Alagoas, né, no interior, 90 quilômetros de Maceió, tem a equipe Escoliose Alagoas. Tem um neurocirurgião, Dr. Jacques, tem um cirurgião ortopedista também, ligado a essa equipe, e mensalmente, em média, de 15 a 20 casos de correção de deformação de escoliose eles fazem, e a gente tem experiência aqui, local, eu resido aqui nessa cidade, em Coruripe, né? E uhum. eles têm uma máquina de autotransfusão, eles aspiram, né? E fazem autotransfusão em todos os casos de cirurgia de escoliose, né? Imagina Legal, ter né? crianças, né, de 13, 14 anos que perderiam ali, seriam transfundidas com 3, 4 unidades de concentrado de hemácia e Uhum. não estão sendo submetidas a isso, né? Porque foi comprovado, inclusive financeiramente, que ter a máquina para fazer É mais vantagem. é mais seguro e mais barato, né? Uhum. Do que o custo que iria ter com 3, 4 bolsas de sangue, cada bolsa a R$ 1.500, que é o preço hoje praticado na maioria dos hemocentros, né? Se você me permite, Danilo, assim, acrescentar um comentário. Claro. Nós, profissionais da saúde, precisamos pensar de forma conjunta, né? Às vezes, o profissional pensa assim, bom, eu vou resolver a minha situação, o meu problema e depois o próximo que se vire. Mas nós precisamos pensar como equipe. Então, esse paciente, se eu não sou cirurgião, né? Mas se eu fosse um cirurgião,
Eu fiz a cirurgia desse paciente. Terminou a cirurgia, ele vai ser responsabilidade de uma outra equipe, né? Depois de um certo tempo, e depois esse paciente vai para casa. Ele precisa se recuperar também, né? Então, quando a gente pensa de forma assim global, no pré, no trans e no pós-operatório, nós vamos poder oferecer o melhor possível para esse paciente. Pensar de uma forma abrangente. E por isso que o PBM é um programa tão interessante, porque quando ele é implantado num hospital, ou mesmo quando você pensa nos princípios do PBM, na rede básica de saúde, né, numa rede de atendimento pré-hospitalar, se você compreende o princípio dele, você vai ter uma visão macro. Não vai pensar só no como eu estou resolvendo o problema agora, mas todo o conjunto de coisas que eu precisei fazer antes, o que eu estou fazendo agora e como esse paciente vai ser tratado depois. Quando a gente tem essa visão, e por isso assim, tem hospitais no Brasil que já estão implantando isso aí já faz algum tempo. Eu me lembro que eu conversei com um colega alguns anos atrás, em um hospital da cidade do interior de São Paulo, que já fazia muita coisa relacionada com isso, e ele mencionou que até o vigilante do hospital sabia muita coisa, tinha recebido capacitação, treinamento, para entender como é que funcionava o programa de tratamento sem sangue daquele hospital. Você vê assim que é desenvolvimento de uma cultura relacionada a isso, né? Você capacita as pessoas, você dá informações, você mostra o porquê das coisas, aí fica mais fácil saber por que que é importante implementar um programa desse tipo. Excelente, excelente. É muito bom. Realmente o PBM ele vai funcionar se tiver assim uma participação da equipe multiprofissional, né? Desde administração, médico, enfermagem, enfim, todos, né? Assistente social, todo mundo, né? Tem uma pergunta aqui, eu não posso deixar de registrar, da Maria Goretti, lá de Curitiba. Ela se preocupa aqui no contato do pré pro operatório, né? Quanto tempo antes da cirurgia deve ser interrompido o uso de anti-inflamatório, heparina, varfarina, droga Então, patotóxico, perdão. com relação aos anticoagulantes, tem protocolos sobre isso, porque depende do tipo de anticoagulante. Às vezes é 5 dias, às vezes é 7, às vezes é 10, né? E os anti-inflamatórios, no mínimo uma semana antes você deveria interromper, né? Mas os anti-inflamatórios chamados não hormonais, né? Que você teria que interromper. Até porque, assim, anti-inflamatório não hormonal, a gente sabe, né? Que o risco dele fazer um processo de agressão na sua mucosa gástrica é grande, né? Aí pensa, o paciente já está ansioso porque vai fazer a cirurgia. Então, já tem uma propensão para desenvolver uma gastrite, né? E aí ele tem um medicamento que está ali, agredindo a sua mucosa gástrica. Então, precisa ser cauteloso. Claro, tem casos que precisa usar, né? Porque tem uma indicação médica. Mas, lembrando que no Brasil, né? O brasileiro diz o ditado popular que de médico e de louco todo mundo tem um pouco. E no Brasil, então, tem muita gente, né, que faz automedicação e que recomenda, às vezes, medicamentos para o seu vizinho, para o seu parente e tal. Então, isso é um risco, né? A gente tem que cuidar com essa questão também. Entendi. Excelente, obrigado. Ela pergunta se já é comum também o uso do eletrocautério em cirurgias, talvez pelo SUS, né? Se já está sendo comum. Sim, o eletrocautério, sim. Tem muitos equipamentos, assim, que antigamente parecia ser uma coisa de outro mundo, mas hoje em dia já está sendo corriqueiro, né? Então, dependendo claro, do hospital que você tem, né? Mas a maioria dos hospitais já tem muita coisa que é falada aqui no PBM, muita. Em relação a medicamentos fornecidos pelo SUS, não tem questionamento, né? Mas em termos de equipamentos, eles estão se tornando cada vez mais acessíveis e a prática tem mostrado que eles melhoram o seu desempenho na cirurgia, né? Você vai ter um campo cirúrgico mais limpo e você vai conseguir fazer a sua cirurgia com mais tranquilidade também, né? Excelente. Sobre esses equipamentos de hemostasia, né? Eu estava assistindo também o último simpósio internacional e foi promovido, inclusive, pela Unifesp também, né? Em outubro agora de 2024. E o cirurgião lá, de cirurgia oncológica, né, ele falou muito sobre como ele conseguia cauterizar aderências, né? Tórax, tal. E ele falou muito de uma pinça elétrica, né?
que tinha uma área de cauterização bem grande, né, para fazer o controle dessas, né, a retirada e controle do sangramento dessas aderências. Eu achei bem Na realidade, assim, equipamento, né? os, os cirurgiões, as pessoas que estão envolvidas diretamente no procedimento cirúrgico, à medida que vão adquirindo mais expertise, ou que vão, talvez até trocando ideias com colegas de outros hospitais, né? Eles podem também começar a solicitar para o seu hospital a aquisição desses equipamentos, porque isso vai reverter em benefício para todo mundo, né? Se você consegue fazer uma cirurgia em que você consegue fazer a hemostasia mais rapidamente, de forma mais eficaz, o seu procedimento cirúrgico, consequentemente, vai demorar menos tempo. E se ele demora menos tempo, aquela sala de cirurgia vai ser liberada mais rápido. E aquele seu paciente também vai ter um resultado melhor, ele vai ficar menos tempo internado. Então, a rotatividade também é muito importante nesse sentido. Então, é uma questão lógica, né? Você tem que pensar, né, que você vai estar melhorando o seu desempenho na cirurgia e você vai estar proporcionando também um resultado melhor para o seu paciente. Com certeza, com certeza. O pessoal registrou aqui agradecimentos, né? Sara, ótima aula, mente aberta ao conhecimento, excelente aula, perfeito, aula excelente. Gisele também, excelente aula. Boa noite, doutor, excelente aula. Ruth, né? Tem o pessoal da Angola aqui, né? A doutora Ruth Félix, está direto da Angola. Legal. Agora já são. Lá parece que a diferença no fuso, se eu não me engano, são 3 horas. Ah, 9 aqui, meia-noite ela já está lá, né? essa é dedicada mesmo ao aprendizado do PBM. Tá concentrada aqui. Então, o pessoal gostou muito, viu, doutor Edivaldo, da aula Que aqui. bom. É, Aqui tem um comentário do Fernando Figueiredo. Excelente aula. Essa é uma categoria de paciente que, de fato, tem suas peculiaridades e desafios próprios. Quer comentar algo em cima disso aí? Eu gosto de uma frase de um professor meu de pediatria, que ele dizia assim para a gente: você sempre precisa se lembrar que a criança não é um adulto em miniatura. O adulto é que é uma criança que já cresceu. Então, assim, nem tudo que é feito para o adulto dá para fazer na pediatria. Então, né, tem medicamentos que são liberados para uso em adultos que não estão ainda, não existem estudos em pediatria, por exemplo, né? Ou, como a gente viu ali na máquina de autotransfusão, que você tem que adaptar, às vezes até o tamanho do copo lá que eles usam, aquela lá do Helder, né, que ele falou sobre isso, né? Então, você tem que adaptar proporcional ao tamanho do seu paciente, que pode ser um bebê de 5 quilos, pode ser uma criança maiorzinha de 10 quilos, pode ter 20, né? Enquanto que um adulto vai ter 60, 70, 80, 90 quilos, né? Então, a diferença é muito grande, né? A mesma coisa com relação ao volume sanguíneo circulante, né? Então, se o adulto tem 5, 6 litros de sangue circulando no seu corpo, um bebê prematuro pode ter 80 ml como volume total. E aí, cada ml que você tirar para o exame, você está expoliando de monte essa criança, né? A gente tem que lembrar desse detalhe também. Com certeza, observação válida, né? É, Eu queria encontrar aqui mais alguma participação. Tem a Lívia, ó, Lívia Mascarenhas. A Lívia já formou no curso, mas está aqui participando. O PBM deveria ser a primeira opção para o tratamento, já que está comprovado que o custo-benefício está atingindo beneficamente os pacientes, né? Desde o paciente que está sendo atendido, talvez pelo SUS, aqui ela quis mencionar, né? E Ah, será que isso se torna uma realidade logo, doutor Edivaldo? O que é que o senhor pensa sobre isso? O PBM vai muito vai depender de cada popularizar? um de nós, né? Porque cada um de nós pode fazer diferença nesse sentido, né? De tentar implantar, de divulgar esse conceito, né? Mostrar as vantagens do PBM, né? Eu estou vendo aqui, Danilo, tem uma pergunta que eu achei bem interessante, de Maria Goretti. Poderia me dizer se as microcoletas são suficientes? Porque na minha unidade de saúde pediram recoleta alegando que foi pouca amostra no tubo. Bom, na verdade, assim, vai depender, de qual exame que você precisa fazer, né? Às vezes você precisa de um volume um pouquinho maior, né? Então, dependendo do tipo de exame, se não é aquele exame corriqueiro, é um exame um pouco diferente, às vezes você tem que ver com o pessoal do laboratório qual o volume mínimo que eles precisam, né? Porque cada caso é um caso, né? E também, às vezes,
a unidade de saúde, ou que se ela tiver um laboratório próprio, ou o município tem que ver até que ponto os equipamentos que estão disponíveis lá permitem a realização do exame com microcoleta. Então, é uma cadeia, né? Às vezes, você vai ter que começar a difundir essa cultura de que a microcoleta é mais vantajosa, por todas as razões que a gente já falou, mas, aos poucos, né, vai adaptando o tipo de equipamento que é utilizado pelo laboratório. E hoje em dia, isso se torna um pouco menos difícil, no sentido de que uma boa parte dos laboratórios, seja a nível de município ou de estado, eles funcionam em regime de comodato, né? Ou seja, a empresa que fabrica o equipamento para fazer o exame, ela cede o equipamento e cobra, né, um X por aquilo ali, e ela vai ganhar principalmente nos kits, né, que são utilizados, reagentes, tal, para fazer o exame, né? Então, e esses equipamentos é como eu disse, medicina é muito rápido e a bioquímica também, né? A bioquímica evoluiu muito. Então, é que nem o telefone, né? Hoje em dia a gente tem praticamente um computador na mão, né? Mas quem é do tempo do tijorola, né, que era aquele celular gigantesco, né? Então, mas depois foi ficando menorzinho, foi fazendo mais coisas, e os equipamentos para fazer exame de laboratório também. À medida que vai se tornando meio obsoleto, vai ser oferecido um equipamento mais moderno, que vai permitir, às vezes, a realização de um maior número de exames com a mesma amostra, tal. É uma questão, né, vai evoluindo e aos poucos vai melhorando. Então, nesse sentido, né, vai se adaptando também. Excelente. Tem uma pergunta aqui da doutora Ruth Félix, lá de Angola, né? Hum, Boa noite, doutor Edvaldo. Muito obrigado pela excelente aula. Houve dois casos que o doutor apresentou. Apresentava diferenças nas quantidades de eritropoetina. No uhum, primeiro, a dosagem de 200 unidades por quilo e no segundo, 500 unidades por quilo. uhum. Essa diferença na dose tem a ver com hemoglobina, depende do médico. Qual é o valor máximo que o doutor já Então, utilizou, já viu em algum na protocolo? verdade, assim, o protocolo que o serviço vai utilizar pode variar. Eu acho que o objetivo desse curso, assim como muitos outros cursos de PBM que estão sendo implantados no Brasil, é a gente tentar unificar o protocolo, né? E, por enquanto, a nossa referência melhor ainda é o protocolo da Unifesp, que mostra que a gente pode usar doses grandes, assim, né? Então, esses casos que foram apresentados, de serviços que talvez tinham o seu protocolo próprio, né? Que não é condenável, né? Porque, às vezes o serviço resolve estabelecer um protocolo seu, né? Mas aos poucos, né? Até porque às vezes o serviço acha que se usar uma dose maior pode ter algum efeito colateral, algum problema assim. Mas a gente viu pelo protocolo da Unifesp, né? Que é embasado em vários estudos científicos, que você pode se atrever a usar doses maiores sem ter medo, né? Então, aos poucos, né, à medida que o conhecimento se amplia relacionado com isso, é provável também que muitos desses serviços vão começar a modificar os seus protocolos. Então, essas diferenças que existem de um caso clínico para o outro é em função dessa situação. Excelente. Eu já vi muita coisa assim, comentário de porquê varia, né? Que alguns protocolos aproveitaram a experiência do uso da eritropoetina na hemodiálise, Uhum. pacientes Sim. com insuficiência grave, né, renal. E as doses ali, naquele cenário, elas geralmente são menores, 100, Uhum. 200 por quilo, né? 200 Sim. unidades por quilo. Mas são pacientes que são mantidos anêmicos, eles não podem ter, né, a hemoglobina normal, porque o sangue tem que estar um pouco menos viscoso por conta da máquina, né? Especialmente aqueles que vão para hemodiálise 3 vezes por semana, né? Sim. Sim. Uhum. Mas eu acho que é interessante isso daí que você comentou, né? Seguir essas pesquisas que a Unifesp tem apontado da eritropoetina, tendo assim muitas vezes até o acompanhamento que ela sugere, né? De se não houver ganho, né, de hemoglobina, 1 grama a determinado período, tantos dias, não houve, provavelmente a dose da eritropoetina está baixa, né? Uhum. E eu lembro que lá chega até 1.400 unidades por quilo, né? No caso de Sim. crianças, mais do que em Uhum. adulto, né? Exatamente. Eu acho fantástico isso aí. Como eu mencionei antes, assim, quanto mais estudos forem feitos, né, mais existem assim muitas equipes grandes trabalhando na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, e aqui no Brasil também, né?
Tanto que a Unifesp tem o programa de mestrado e doutorado nessa área do PBM, né? Então, quanto mais se estuda, quanto mais resultados a gente vai obtendo, embasado, né, em estudos sérios e tal, mais a gente vai aprendendo e vai melhorando, né, o nosso manejo, não só no uso da eritropoetina, mas de vários outros recursos que estão englobados no PBM. Excelente. Tem um aluno aqui que já assistiu outra palestra sua, Urbano Machado, doutor Fortka. Uns 7, 8 anos atrás, eu assisti uma palestra em que o doutor falou sobre quimeirismo transfusional. Acho que é essa a expressão. Já ouviu algo sobre esse tema? Quimeirismo transfusional para mim é novo, não é? Na verdade, eu não sei se foi eu que mencionei esse assunto, porque eu não conheço muita coisa sobre isso. A expressão me é conhecida, mas agora eu não lembro dos detalhes sobre isso daí, não. É, fica, Mas ó, é uma coisa que os alunos podem pesquisar, passa de deveres aí para todo mundo. é verdade. Vou registrar aqui a pergunta, ó. Fica com tarefa para a próxima aula. O pessoal aqui agradecendo, muito bom esse conteúdo, aula maravilhosa, obrigado pela disposição de passar conhecimento, excelente conteúdo. Tem uma pergunta aqui, Carlos Alberto de Oliveira. Qual seria o limite de hemoglobina hematócrito para se fazer uma cirurgia em uma criança? Bom, na verdade, assim, não existe um limite específico, né? Porque vai depender de qual é o porte dessa cirurgia, qual é o tipo de cirurgia, quanto tempo você tem para preparar essa criança ou não, né? Então, isso vai depender de uma série de fatores, né? É claro que se espera sempre o ideal, né? Seria que a gente pudesse ter o melhor hematócrito possível, o maior nível de hemoglobina possível, o paciente sair confortável da cirurgia. Mas já houve casos de pacientes, mesmo com hematócrito mais baixo, hematócrito de 30, 28, conseguir fazer a cirurgia sem maiores problemas, né, no pós-operatório. Mas vai depender muito, né, de como é que esse paciente está previamente e qual é o tipo de cirurgia que ele vai fazer, né, ou se ele tem alguma outra comorbidade também. Então, cada caso tem que ser analisado individualmente, né? Caiu a internet do professor Danilo, devido ao avançado da hora, eu acho que a gente já está quase concluindo. De qualquer forma, quero aproveitar, né? Se o pessoal está conseguindo me ouvir ou não, mas para mencionar a importância de a gente continuar sempre estudando, né? A gente possa, não só no campo do PBM, né? Qualquer área da saúde, a gente tem que sempre estar se aprimorando, né? Porque tratamentos que eram admissíveis no passado, hoje em dia são considerados uma piada, né? Coisa que se fazia antes, a gente pensa, meu Deus, né? Que a gente tratava desse jeito e agora
não se faz mais isso. Então, medicamentos que eram utilizados, né, com frequência para determinadas patologias, hoje em dia já se descobriu que eles têm efeitos colaterais indesejáveis e, consequentemente, você para de usar, né? Quem não lembra de alguns medicamentos que eram usados para tratamento de refluxo que acabaram sendo retirados do mercado, né? Antibióticos que tiveram algum problema e assim por diante, né? Tetraciclina, por exemplo, né? Tem muita gente que nem sabe o que que é isso, né? Um antibiótico que se usou 40, 50 anos atrás, né? Deixava os dentes da criança tudo preto e tal, né? Depois foi visto que não era para usar mais em criança, né? Então, a gente tem que pensar que a medicina ela tá sendo, é muito dinâmica, né? E até técnicas operatórias, né, que são feitas. Eu recordo que quando eu vim para Itajaí, 33 anos atrás, alguns obstetras se vangloriavam de fazer uma cesariana em 5 minutos, 3 minutos, mas eles faziam uma incisão que praticamente cortava a pele, subcutânea e musculatura quase numa bisturi, na hora, num bisturi só. Hoje em dia a gente tem que ser uma agressão, né? Não tem motivo de você fazer isso aí. Você está fazendo uma cirurgia sem cuidado, né? Ao contrário, né? Hoje em dia se prefere uma cirurgia mais delicada, fazer as coisas com calma, porque você vai estar lesando mesmo, lesionando mesmo, menos o seu paciente e trazendo o melhor conforto no pós-operatório. Talvez 30 anos atrás ninguém imaginava que a gente iria conseguir fazer uma cirurgia robótica, né? Parecia coisa de ficção científica. E hoje você faz, né? Eu tenho dois irmãos que foram submetidos à cirurgia de próstata por técnicas que a gente nem imaginava. E eles tiveram recuperação impressionante, rapidíssima, assim, né? Os irmãos mais velhos do que eu, né? Então, aquilo que se fazia ontem, que se achava que era bom, né? Por Olá, exemplo, tudo né? bom? Opa, tá de volta, Danilo. Deixei, deixei meu convidado sozinho aqui. Pois é, a gente estava falando mal de ti, mas fazer o quê, né? Agora você voltou, então não tem que mudar de assunto, já que o assunto chegou. Primeira, primeira vez que a minha conexão caiu, mas sempre tem a primeira vez, né? É assim, acontece. É raro, mas acontece com É isso. frequência. Meu amigo, muito obrigado, viu? Foi muito, muito bom. Eu acho que você complementou muito as informações aqui do que a gente já tinha sobre pediatria, né, no curso. Agradeço muitíssimo. Estamos abertos agora, o IFAL, o curso PBM IFAL está aberto a qualquer parceria que você tenha aí na região e como a gente puder ser útil também, viu? Obrigado por ter sido Agradeço. um professor voluntário e já registro aqui ao vivo e está gravado, se você autorizar para sua aula ficar gravada no curso, né? A décima Sim, oitava. com prazer. Está autorizado, sim. Muito obrigado. Quer fazer um comentário final? Quer arrematar aí a aula de hoje? Então, primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez. Foi para mim uma honra ter sido convidado para participar. Como eu disse, eu sou aluno desse curso também e estou tirando muito proveito, né, das áreas que eu não domino, né, porque as áreas que não fazem parte da pediatria, mas estou assim apaixonado pelo curso, que está de excelente qualidade. Acho que todo mundo vai concordar, porque é muito bom mesmo, né? E aulas muito práticas, né, que trazem a vivência de muitos profissionais e trazem um embasamento científico muito grande. Mas, além disso, eu quero parabenizar todos os alunos, né, porque eu estou vendo, pelo que eu já vi dos comentários das outras aulas, o pessoal é guerreiro e se dispõe a estar aí numa sexta-feira à noite e assistindo uma aula dessa. Mas isso mostra quão comprometidos vocês estão em prestar um serviço de excelente qualidade aos pacientes que vocês vão dar assistência. E isso é digno de elogios. Parabéns a todos vocês pelo seu empenho. E vocês podem ter certeza, conhecimento adquirido nunca é tempo jogado fora. Então, continuem, né? Concluam esse curso. Se surgirem novos e qualquer outro curso de aperfeiçoamento para a área que você atua, faça. Faça porque a nossa cabeça precisa de constantes estímulos para que a gente continue se tornando um profissional cada vez melhor. E com isso a gente vai continuar tendo aquela satisfação de fazer um bom serviço, né? Sabendo que você está fazendo o seu melhor, né? E que você não está deixando seu paciente na mão. Parabéns ao IFAO aí pela iniciativa maravilhosa, né? E a gente está à disposição futuramente, se, né, puder participar em outros eventos aí, vai ser um prazer. Eu sou um apaixonado pelo PBM, assim como eu sou apaixonado pela medicina como um todo, sou apaixonado pela pediatria, eu faço porque eu gosto muito, né? E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui no curso hoje fazem o que estão fazendo porque vocês amam o que fazem. E isso é um diferencial inigualável no desempenho de qualquer profissional, que seja qual for a área que ele atua.
Muito obrigado a todos. Uma boa noite, mais uma vez. Então, com essas palavras, a gente encerra a aula de hoje, viu, pessoal? Agradecendo também ao senhor Dr. Edivaldo pela excelente participação no curso PBM FAO. E a todos, uma boa noite, obrigado por terem ficado até o final. Hoje chegou a 105 conectados, ó, e estamos aqui com quase 70 ainda, então parabéns, né? Parabéns aí pela participação de todos. Até a próxima, viu, pessoal? Boa Não noite, sei se o pessoal. Anthony está conectado para soltar a vinheta, mas se não, eu vou encerrar a gravação aqui dessa aula.